Graça e paz, Efraim, tudo bem? Como estão todos? Estou com muita saudade de termos nosso momento, nossas sextas aqui, melhor sextou das nossas vidas. Mas não é porque não estamos podendo nos reunir que vamos ficar de fora disso. Temos o nosso estudo da semana e eu quero compartilhar com vocês nesse momento, tá? Espero que vocês deem o play aí nesse vídeo, tá bom? Eu tenho acompanhado as visualizações. Eu vou lançar um desafio para você. Depois que assistir, deixa um ok lá nos comentários, porque eu vou saber que realmente você assistiu. Mas faça isso, assista e seja edificado, amém? O texto dessa semana tem como tema: não desista diante das lutas. Quem aí não está vivendo por luta, levante a sua mão. Não tem como. Aposto que ninguém levantou. Porque sim, os nossos momentos são de guerras. E se você, eu sempre costumei a falar aqui em nossas reuniões de célula, se nós estamos vivendo uma vida que não tem luta nenhuma, que não tem dificuldade nenhuma, que o inferno não nos afronta, estamos sendo crente errado. Porque crente tem luta. Mas a vantagem do crente é que a vitória é certa. Então, independente da luta pelo qual você está passando, não desista. Continue guerreando, porque Deus já te deu a vitória. Amém? O texto base se encontra lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 38 ao 45. Eu vou ler aqui para você, mas depois você medita nessa palavra, porque eu estou lendo, meditar é diferente. Na minha versão diz o seguinte: então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse Saul: não consigo andar com tudo, pois não estou acostumado. Sabe por quê que Davi não estava acostumado? De guerrear com as próprias armas. Então se você de repente hoje está olhando para o seu vizinho falando: eu precisava dessas armas para guerrear minhas lutas. Não, você precisa das armas que Deus vai te dar. Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Verso 41. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi, o ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha que eu darei o seu corpo para as aves dos animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com a espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Eu poderia acabar aqui com esse texto e falar para você, porque eu tenho certeza que você já foi edificado. Essa história de Davi todo mundo conhece. Davi era apenas um menino que foi fazer um favor e viu um gigante afrontando ao Deus dele. E falou: eu não posso deixar que isso aconteça. De repente, a sua luta hoje é para você como um gigante. E não só a luta, de repente o pecado para você é como um gigante. De repente, as más companhias se levantam como um gigante na sua vida. Só que a Bíblia nos ensina, dando exemplo de Davi, que os gigantes só se levantam para eles caírem. E para eles caírem, eu preciso estar o quê? Ligado com Deus. Eu preciso ter as armas de Deus. Davi, muito se engana quem olha para essa história e vê que Davi matou o gigante com a funda e com a pedra. Não foi, porque Davi mostra no verso 45 que fala: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Se você vai em nome do Senhor Todo-Poderoso de enfrentar os seus gigantes, a certeza é que ele vai cair. Entrando no estudo, fase para o líder, para você que é um líder de célula em potencial. Por que eu sempre falo isso? Porque você vai liderar uma célula no futuro. Mas vai. A tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos, e já eu lembro para você o capítulo, mas tem até a música do Colo de Deus que fala sobre isso. Então persevere, porque a perseverança, a tribulação produz essa perseverança, e a perseverança experiência, experiência esperança. Esperança de quê? De que a vitória vai chegar. Hora de ser edificado. Quantas vezes temos nos deparado com situações onde as sensações de impotência, de medo e derrota têm falado mais alto em nossas mentes, antes mesmo que a palavra final de Deus tenha sido dada. Sabe como que acontece, gente? A gente se vê diante do problema e o problema às vezes é tão grande que a gente esquece que a última palavra quem dá é Deus. Então, independente da dificuldade que você esteja passando, se Deus não falou que é o fim, continue lutando, porque se Deus não falou, não é.
São situações como essa que estamos vivendo de isolamento social, crise, às vezes crise no casamento, nas finanças, no trabalho, na igreja, enfim. Por mais que tentemos, não conseguimos ver a solução a curto prazo, onde os nossos sonhos mais parecem ser apenas uma vaga utopia, uma promessa vazia e distante. E diante dessa situação de aperto, achamos que ficar paralisados sem nada fazermos para que algo mude, ficamos inertes, esperando o golpe final, ou quem sabe, muito raramente, ainda acreditamos em um milagre. Às vezes nós vivemos como se os milagres da Bíblia não existissem. Gente, Deus não mudou. Deus ele continua o mesmo. O mesmo Deus que usou Davi para vencer o gigante, ele pode me usar e vai te usar para vencer o seu gigante. Só que às vezes o medo nos paralisa, às vezes a dificuldade nos paralisa, às vezes a tristeza nos paralisa. E o inferno se aproveita das nossas emoções para quê? Para nos fazer deixar de acreditar no milagre. Não deixe de acreditar no milagre. O milagre de Deus para nossas vidas é real, Deus não mudou. Amado da MPP e da Efraim, talvez a luta que você vive hoje seja muito grande, muito complicada, muito maior do que você possa suportar, mas com certeza ela nunca será maior que o Deus a quem você serve. Então, vejamos algumas coisas que podemos aprender diante das situações para que o quadro fique a nosso favor. Deixa eu te explicar uma coisa, nenhuma luta é em vão, tá? Às vezes a gente até questiona o porquê que isso está acontecendo comigo, por que isso deveria estar acontecendo comigo, não sei. Você também não vai saber, tem coisas que Deus não explica, Ele é Deus. Mas aí com o tempo a gente tem que começar a entender que o processo é necessário, independente de qual ele seja. Eu já indiquei isso para vocês aqui, vou indicar mais uma vez. Tem um livro que fala, o título do livro é Uma Vida com Propósitos, e o autor cita 5 propósitos pelo qual nós fomos criados. E nesse livro ele fala que algumas coisas acontecem nas nossas vidas para que aprendamos todas as coisas que acontecem nas nossas vidas são para que a gente tire experiências dessas coisas. Porém, tem coisas que a gente nem vai usar a nosso favor. Tem coisas que Deus permite que a gente passe nas nossas vidas para que lá na frente a gente possa servir de exemplo e ter experiência para ajudar alguém. Então, de repente, o problema que você está passando hoje nem vai servir para você aqui. Mas lá na frente, você vai ter experiência para alguém que de repente vai passar por algo que você está passando hoje, você vai olhar, opa, aí eu já passei a ter experiência, vem cá amigão, senta aqui. É assim que se sobrevive, falo por experiência própria. E dentro dessas situações, dessas coisas que a gente pode aprender, né, nós temos 4 tópicos, hoje eu vou acertar, são 4 tópicos, da outra vez eu falei que cada foram 4, mas hoje eu estou acompanhando direitinho que são 4 tópicos. E o primeiro é, diante de um grande problema, não congele, marche e lute. Somos provocadores de milagre. Quem lembra dessa palavra liberada no altar? Às vezes o nosso milagre tá liberado, tá tudo ok, só está esperando que eu provoque para que ele aconteça. O que é provocar para que ele aconteça? Joelho no chão, gente, vamos tomar uma atitude. Eu vou paralisar, vou ficar com medo, vou desistir diante da minha luta? Não. Ah, mas eu pequei demais, eu não consigo. E daí? Deus ele precisa de um coração quebrantado e a nossa atitude muda o coração de Deus. Lembra do filho pródigo? Ele voltou para ser servo do pai dele. Só que o pai dele falou, não, você é meu filho, cara. Toma aqui um anel, toma uma festa. Deus ele precisa disso, tá? Então, independente do que você fez no seu passado, o que importa para Deus é o que você vai fazer daqui para diante. Você está disposto a mudar? Você está disposto a ter uma vida transformada? Então, cai de cabeça, não pare, não paralise. Israel, a ser afrontado pelo gigante, ficou congelado de medo, não conseguia tomar iniciativa de reação e dia após dia era humilhado pelo seu inimigo. Enquanto todos estavam parados sem tomar um posicionamento, o exército inimigo tomava a frente e se fortalecia, certos da vitória. Preste atenção, quando todos estiverem olhando apenas para o problema, você olhe para Deus e mova-se. Esse é o X da questão mais importante. Não se mova de segundo as tuas próprias vontades. Davi ele não se moveu porque ele quis. Davi ele se moveu porque ele ouviu de Deus que era o momento de se mover. De repente você está passando por uma afronta e a vontade é responder, a vontade é contra-atacar. Mas antes de fazer qualquer coisa, fala para Deus, Deus, qual é o meu próximo passo? Sabe por quê? Porque de repente você vai sair daqui desse estudo cheio de motivação, só que não quero te dar a motivação errada. Hoje eu vou resolver o meu problema. Mas e será que essa forma qual você pensou é a forma como Deus mandou que você resolvesse esse problema? Então, não saia, não se motive da maneira errada, se motive da seguinte forma: haja, mova-se, não paralise, mas siga os desígnios de Deus, siga
os mandamentos de Deus. Peça orientação a Deus. Deus, como que eu venço esse gigante? Dê o primeiro passo, faça a diferença. Deus só precisa que você dê o primeiro passo e Ele lhe abrirá o caminho. O seu problema é em casa? Sente-se sozinho? Lute. Lute em Deus. Busque Deus estratégias, busque Deus força, busque Deus as armas necessárias. Lembra que Saul tentou dar a armadura dele para Davi? Não servia. Mas aí lembra o que Davi fez? Pegou sua funda, sua tiradeira. Funda não, tiradeira. As pedrinhas, falou, porque foi as armas que Deus deu para Davi. Creia, persevere, pois Deus é contigo. Quando Davi se movimentou e fez a diferença, todo o exército se moveu e a vitória foi dada a Israel. Em nome do Senhor dos Exércitos. Derrubar o Golias foi só o primeiro passo. Isso motivou ao exército de Israel a vencer aquela guerra, gente. Então, dê o seu primeiro passo em Deus. Segunda coisa que a gente pode aprender. Não dê ouvidos ao que o inimigo fala. Ele é mentiroso. Você é o que Deus fala que você é. O exército de Israel estava pronto para a batalha, porém, quando iam em direção ao seu inimigo, pararam e ouviram os seus argumentos. Após terem ouvido, temeram. Não tente negociar nada com o inimigo. Nossos ouvidos não foram feitos para serem depósitos de mentira, mas foram feitos para ouvir a voz do nosso Senhor. Aleluia! Quantas vezes você ouviu que você não merece, que você não presta, que você está sendo hipócrita porque está tentando servir a Deus depois de tudo que você fez? Se você ouviu e guardou, jogue fora todas essas palavras, são mentiras, e seus ouvidos não foram feitos para serem depósitos de mentiras. Você é o que Deus fala que você é, como eu falei lá no início. Deus, ele precisa de um coração quebrantado, de um coração contrito e arrependido, e de vidas dispostas a mudar. O seu passado não importa para Deus, o que importa é o seu presente e o seu futuro. O que você vai fazer da sua vida a partir de hoje? Não ouça mentiras. De repente você está ouvindo o diabo falar, olha só, o teu pai não tem mais jeito, a sua mãe não tem mais jeito, o seu marido não tem mais jeito, o seu filho não tem mais jeito. É mentira. Deus tem poder para transformar qualquer vida. Deus tem poder para promover milagre. O exército lá achou que não podia derrotar gigante. Veio Davi, um menino que só era um roxinho bonitinho para muitos, inclusive para Golias, e derrotou aquele gigante. Então, não ouça as mentiras do inferno e guarde na sua vida como se fossem verdades. Você é o que Deus diz que você é. Davi só tinha olhos para o tamanho do seu Deus. Enquanto Golias vinha contra Davi com espada, lança e escudo, Davi em direção ao gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não acreditava em circunstâncias, ele acreditava em Deus. Sabe aquela frase clichêzona? Se o seu problema é grande, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Davi fez. Ele olhou, as circunstâncias eram todas contrárias, mas ele lembrou, tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar. É música. Faça isso, olhe para o seu Deus em meio às circunstâncias. Lembre-se, você não luta na sua força, mas na força do Senhor. Se Davi se olhasse no espelho e desse ouvidos para Saul, ele não poderia vencer por ser apenas um jovem e Golias um guerreiro. Davi não tinha sido nem treinado para ser lutador, tá? Pelos olhos humanos. Se a gente for lembrar da trajetória de Davi, ele já tinha matado um urso, que era muito maior do que ele, já tinha matado um leão, que também era maior do que ele. Então, mas Davi era pastor. Então, qualquer um humanamente olharia para Davi e sorriria da cara dele, porque, cara, você é um pastor. O exército está com medo, você que nem é guerreiro vai lutar? Porém, se ele pensasse dessa forma e desse ouvidos a isso, de repente até para ele mesmo. Porque se ele se olhasse no espelho, de repente falou, cara, como que eu vou conseguir fazer isso? Ih, não consigo não posso. Porém, Davi, o que Davi fez? Quando os argumentos do inimigo não fizerem efeito sobre a nossa fé, como não fizeram sobre a fé de Davi, temos que tomar cuidado com as palavras de alguns amigos que não veem como Deus vê e ficam temerosos, pois não creem que Deus é conosco. Cuidado com até que os seus amigos falam para você. De repente tem um amigo que fala, cara, para de insistir, para de fazer, para de orar, não está dando jeito. Escuta, quem sabe mais? Deus é o seu amigo. Quem morreu por você? Jesus é o seu amigo. Então pare de dar ouvidos a amigos que não te acrescentam nada. Você é muito melhor do que isso, sabe? Não estou mandando você se isolar dos seus amigos que não são crentes, não é isso não, tá? Só que deixa eles verem em você que a sua fé não se abala, sabe por quê? Porque lá na frente você vai se tornar exemplo para eles.
Então, que a mudança em nossas vidas seja um exemplo para a mudança que os nossos amigos vão viver. Não dê ouvidos para quem não te acrescenta. Quando temos um propósito em Deus, precisamos ir adiante, fazer tudo conforme Ele nos tem ordenado, usando as armas certas. No caso de Davi, não foi a armadura nem a espada, e sim a funda das pedras. E quais são as armas que Deus tem te dado? Você sabe? Não? Busque nele. Precisamos ter uma proximidade, intimidade tão profunda com o nosso Deus que a gente vai aprender a ouvir a voz dele. E só entendendo e só aprendendo a ouvir a voz de Deus, eu consigo entender com que armas eu tenho que usar. Sabe? Se de repente seu casamento está em crise e a sua reação está sendo uma hoje, mas não está adiantando, ora, pergunta para Deus, Deus, qual é o próximo passo? Precisa das suas armas. De repente o seu convívio familiar está em crise e as armas que você tem utilizado não tem mudado. Começa a usar as armas de Deus. De repente você está utilizando as armas de Saul. Só que as armas de Saul serviram para Davi. As armas de Deus serviram para Davi. Quarto e último tópico. Quando resolvemos fazer a diferença, outros também se movem. Depois que Davi fez a diferença, crendo que Deus era com ele, caíram as escamas espirituais dos olhos do exército de Israel. Eles perceberam a vitória que o Senhor lhes havia dado sobre os inimigos. Às vezes, as pessoas que nos cercam não conseguem ver o agir e a providência de Deus em nossas vidas. Nossas ações não servem de encorajamento para que outros sigam em frente, deixando de lado todo o medo e marchando para a vitória de Jesus Cristo, unindo-se a nós, exército triunfante, alcançando a realização de seus sonhos. De repente tem amigos seus que hoje já não veem mais futuro, já não tem mais esperanças para conseguir alcançar o milagre que está esperando. E eles vão ver em você alcançando esse milagre, porque você vai escolher a opção certa, você vai escolher a forma certa de fazer, e eles vão ver que você conseguiu, falar, cara, ele conseguiu, eu também consigo. De repente, tem pessoas que te cercam que hoje já estão sem esperança, estão esperando as suas esperanças se renovarem, para que a dela seja renovada também. Então começa a fazer diferença no meio onde você vive. Por mais difícil que seja, por mais que as circunstâncias sejam impossíveis aos seus olhos, olhe para Deus, que tudo se torna possível. E para concluir, Deus chamou para fazer diferença em sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nos relacionamentos, enfim, encarando os seus gigantes em nome do Senhor dos Exércitos, pois Ele é quem te garante a vitória. Não pare de lutar, continue, vença, pois o Senhor é contigo e acredita em você. Pense nisso e Deus lhe abençoe. Vença, não pare de lutar, não entregue os pontos. Por mais que hoje você se encontre até nas cordas, os contra-ataques do inimigo, do inferno da vida, das circunstâncias venham como jab direto em cima de você. Não se entregue. Olhe para Deus. O nosso socorro vem do Senhor e Ele sempre está disposto a nos socorrer. Às vezes nós apanhamos demais porque entramos na nossa humanidade e decidimos agir conforme as nossas próprias forças. Quando a gente entrega as nossas forças nas mãos de Deus e passamos a utilizar a força que vem dele, as armas que vêm dele, assim alcançamos as nossas vitórias. Antes de orar, eu quero te lembrar, os nossos cultos continuam acontecendo online, não deixe de participar. Você é parte dessa igreja, você é corpo dessa igreja. Nós não estamos podendo estar nos reunindo no templo, mas a tua casa é um templo, você é templo do Espírito Santo. Então aproveite desse momento, assista os cultos, interaja, compartilhe, fale do amor de Deus, ore, jejue, busque o seu secreto. Sabe por quê? Porque se assim agirmos, se buscarmos intimidade com Deus nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento, quando voltarmos à igreja do Senhor, que somos eu e você, voltaremos mais forte. Amém? E eu vou te convidar a orar junto comigo nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer porque sua palavra não tem faltado. Senhor, te agradecer porque tem ministrado em nossos corações. Pai, que assim como Davi foi enfrentar os gigantes na força do teu nome, Senhor, usando as armas que o Senhor colocaste nas mãos dele, Senhor, a autoridade que o Senhor o dotou naquele momento. Nós queremos clamar por isso, Pai, que os nossos gigantes, as nossas dificuldades não venham, Senhor, se levantar contra nós e nos fazer paralisar, mas que venhamos enfrentá-los, Senhor, na força do teu nome, Deus. Nos ensine, Senhor, a ouvir a tua voz e a utilizar, Senhor, as tuas estratégias, as tuas armas, ó Deus, em nome de Jesus. Toma cada um que está vendo esse vídeo, Senhor.
Fortaleça a fé, Deus. Fortaleça a coragem, Senhor, a perseverança, que nós não venhamos desistir nem parar em meio às dificuldades e tribulações, mas que venhamos prosseguir e vencer todos os gigantes que se levantam em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Até a próxima semana. E para não perdermos o nosso costume, Efraim, Deus me fez crescer. Amém. Fique com Deus.